Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês as novas políticas de dissuasão dos Estados Unidos contra a Rússia, que agora deve levar de volta armas nucleares táticas em solo britânico 15 anos depois de serem totalmente retiradas nos governos lá de George W. Bush e de Barack Obama. Mas antes, peço gentilmente, encarecidamente que se inscreva aqui no canal, ativem as notificações e também dê um joinha para ganharmos ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E como já sabem, temos a nossa loja umapenca.com/área militar. São mais de 70 itens exclusivos com estampas de alta qualidade aqui no canal. Temos da Rússia, da Ucrânia, dos Estados Unidos, temos do Brasil, temos aeronaves, temos, estampas e temas para todos os gostos e também tipos aí de figuras e de estampas de armamentos. Temos produtos, diversos itens aqui no site, na loja umapenca.com/área militar. Você comprando um item vai estar ajudando em muito o nosso canal no nosso crescimento, tá? Então vamos para realmente o que interessa, para o que é importante e relevante discutirmos neste momento, que é sobre essa situação da transferência de ogivas nucleares dos Estados Unidos para o Reino Unido. O mais interessante disso tudo que essas informações vieram de documentos secretos que foram expostos, mostrando novos contratos de aquisição para a construção de uma base aérea dos Estados Unidos, novamente na base já conhecida dos americanos lá na Inglaterra, na base de Lancaster, em Suffolk, na Inglaterra, que fica mais ou menos 100 a 112 quilômetros de distância da capital Londres. No entanto, com base nos relatórios do próprio Departamento de Defesa, do Pentágono, os Estados Unidos não devem somente criar a base, tá? Deve também transferir suas ogivas nucleares táticas com capacidade mais limitada. É uma ogiva que se destaca pela sua natureza de modulação. Os americanos podem modular a sua capacidade, o seu poder de efetividade, que pode ser até 3 vezes mais forte do que a bomba que destruiu a região de Hiroshima em 1945 lá no Japão. E diferente, ou seja, da bomba aí lançada lá no Japão, diferente dela, que tinha 15 quilotons, estas bombas, essas ogivas americanas que devem ser implantadas na Inglaterra, pode ter ali entre 45 a 50 quilotons de potência, de poder de dissuasão também, tá? Mas por que realmente isso está acontecendo neste momento, tá? São vários pontos que eu analisei em relação a isso e que eu vou colocar aqui para vocês, que eu tenho ali como interesse em trazer para vocês buscarem mais informações, para ficarem ali a par de tudo que está acontecendo. Porque o intuito do canal é exatamente isso. Destas análises aqui que eu faço diariamente com vocês, é trazer uma informação muito bem detalhada, com altos detalhes, tanto históricos quanto técnicos, e trazer esse conteúdo nas suas mãos para você buscar, ficar mais instigado. Realmente essa característica de vocês serem entusiastas desse tema, principalmente em geopolítica, que é um assunto muito legal, muito importante. E então um desses pontos, tá, é óbvio, claro, a invasão da Rússia na Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro de 2022 e que continua até esse momento e que já perdura aí por quase 2 anos intensos de grandes conflitos, que possui ali altos e baixos em relação à escalada das tensões quando a gente coloca ogivas nucleares ou níveis nucleares. Por que eu digo isso, tá? Porque diversos políticos russos ao longo desta guerra passaram a colocar armas nucleares como contextos na mesa de discussão, o que seria uma ferramenta ideal para se debater e colocar um ponto final nesta guerra de atrito. E é claro, a política interna
de dissuasão e também nuclear da Rússia já diz exatamente isso. Quando a economia da Rússia está em ruínas, quando ela sofre um ataque ou ela vê que está cercada, não há tanto politicamente quanto militarmente, economicamente, uma possibilidade de mudar esse cenário, o meio nuclear, ele é também colocado na mesa como solução para todos esses problemas. E aí existem as ferramentas como a mão morta, que é o perímetro, que são ferramentas de alta destruição da Rússia, que segundo diversos historiadores e diversos analistas que são especializados nesse assunto, que desde a Guerra Fria, desde a era soviética, que os russos possuem a mão morta, esta ferramenta de alta destruição. Então, quando realmente a Rússia estiver no limbo, essa ferramenta de contra-ataque, de ataque defensivo, ela é acionada automaticamente. Isso é o que dizem os analistas e os historiadores, tá? Outro ponto que eu trouxe aqui se remete ao contexto da previsibilidade de ação russa com o avanço da OTAN sobre as fronteiras da Rússia. Por exemplo, temos a nova incursão na aliança, nova adesão da Finlândia, por exemplo, como membro ativo da OTAN, e agora a possível entrada da Suécia na aliança, que deve acontecer ainda neste ano de 2024, no último mandato de Jens Stoltenberg, o secretário da OTAN, que estendeu o seu mandato para mais um ano, em que a sua meta, ele falou isso explicitamente para jornalistas, que a sua meta era colocar a Suécia e a Finlândia na OTAN. Colocou a Finlândia, agora falta só a Suécia, que está travada ali porque ainda falta a assinatura oficial do presidente turco, Recep Erdogan, para ratificar a lei que foi aprovada no Congresso, e a mesma situação está ocorrendo na Hungria, que ainda não passou pelo parlamento húngaro, que é depois, posteriormente, o presidente, o primeiro-ministro, da Hungria, o Viktor Orbán, deve assinar. Ele até postou isso, possivelmente deve encurtar esse tempo e deve assinar, porque ele praticamente controla todo o seu partido e que é de maioria lá no Congresso, no parlamento da Hungria. Então deve aprovar neste ano, muito provavelmente, o ingresso da Suécia na OTAN. E também devo colocar em discussão aqui para vocês as questões de suspensão de Putin, anunciado no ano passado, do tratado New START. Esse tratado, ele que anunciou a suspensão da parte da Rússia junto com os Estados Unidos nesse tratado, neste acordo, ele suspendeu de forma temporária a participação russa no tratado. E o bom disso tudo é que ele não se retirou totalmente, não retirou a Rússia de todo o tratado. E isso nos traz um pouco de conforto, porque ainda o tratado ele está em vigor, porém está suspenso temporariamente, mas que pode ser retomado a qualquer momento. Então, ainda ele está em pé, e isso é muito bom para o futuro da humanidade, no quesito de segurança nuclear. E esse tratado, New START, especificamente, ele impõe limites ao número, principalmente de armas nucleares intercontinentais, aquelas estratégicas que cada país pode ter, ou foi, claro, prorrogado por mais 5 anos em 2021 entre Putin e Joe Biden. No entanto, no ano passado, em 2023, Putin suspendeu a participação da Rússia, e isso trouxe como um ponto também característico desta nova implantação de ogivas nucleares americanas no Reino Unido. Outro ponto que eu estou trazendo aqui como avaliação que muito provavelmente está dentro desse contexto. Esse reflexo dessa mudança abrupta americana está no contexto de enfraquecimento da estratégia de dissuasão nuclear dos Estados Unidos e também da OTAN, que começou ali em 2005, foi se arrastando até 2008, com a saída ali dessas armas nucleares táticas de pontos característicos, principalmente do Reino Unido, a partir de 2008, no governo de Barack Obama, mas também no governo de George W. Bush, ele reduziu exponencialmente a presença de armas táticas americanas em ogivas de vários tipos e também
um pouco antes do governo de George W. Bush, tivemos a retirada de silos nucleares americanos. Então, esse contexto, principalmente na época de George W. Bush, na Alemanha e na Grécia, onde essas armas táticas elas foram retiradas. Então, são mais contextos que podemos agregar em solo britânico. E nesse contexto, dessa visão de Bush, nessa visão de Obama, naquela época, eles perceberam que a Rússia não apresentava uma ameaça em questão de dissuasão nuclear, não ameaçava de forma política toda a Europa, tá? Mas tudo mudou com uma Rússia cada vez mais resistente e aliada ainda mais de nações que eram consideradas o eixo do mal. Por exemplo, o Irã, a Coreia do Norte e agora, posso citar, com total envergadura, a China, que se aliou novamente à Rússia, nesse contexto de fomentar a economia de guerra de Moscou para manter sua guerra em curso na Ucrânia e também se preparar para uma guerra no futuro, fazendo o quê? Elegendo pontos característicos para uma formação de uma aliança bélica entre as partes. Então, na época que ocorreu toda essa desescalada da dissuasão nuclear americana, retirando as armas na Europa, os Estados Unidos observavam, sim, uma Rússia sem força, com baixo poder de dissuasão militar, principalmente nuclear, e também a baixa efetividade de suas forças armadas. No entanto, Putin, que governa há anos, mudou tudo isso, tá? Putin está há décadas no poder, mudou todo esse cenário de fraqueza, de mostrar, quando você olhava para a Rússia, a Rússia ela tem um poder militar mais fraco, ela está em decadência depois que saiu da União Soviética em 91, quando a União Soviética ela foi destruída, né? Então a Rússia ela se tornou uma nação aquém. Não se tornou uma nação aquém. Ela se tornou uma nação que estava com uma instabilidade de segurança política e também militar que estava desorganizada. Mas com a liderança de Vladimir Putin, tudo mudou. Especialmente, Putin deu ali aquela observação, deu aquele carinho na armada da Rússia, ou seja, na marinha da Rússia. Porque era uma força preferida de Vladimir Putin. Isso remete à época do seu pai que serviu na Marinha Soviética, principalmente na frota de submarinos, antes de ser ferido quando foi transferido para o Exército Vermelho. Então foi no governo de Putin que as forças armadas do país ganharam maior notoriedade, ganharam diversos programas de reaparelhamento com o atual cenário político e também mundial bélico. Em 2018, mostrou o auge desse programa de modernização de Putin com novas armas, principalmente quando Putin ele anunciou aquele surpreendente desenvolvimento de armas praticamente imparáveis, praticamente imbatíveis, como os sistemas hipersônicos, Kinzhal, a Vanguard ou a Vanguard, e também o super míssil balístico intercontinental SATA-2, que pode também trazer a possibilidade de entregar veículos deslizantes, veículos planadores com potência ali hipersônica, tá? Então os americanos, eles já possuem armas nucleares táticas espalhadas pela Europa, mas observando todos esses pontos que eu citei aqui, e também com uma Rússia cada vez mais forte e cada vez mais aliada do que antes era o eixo, né? O eixo do mal. Quando Bush até mesmo citou esse eixo do mal, os americanos precisaram, nesse momento, incluir mais dissuasão em toda a Europa. E a OTAN hoje tem bases em toda a Europa com armas táticas. Por exemplo, os Estados Unidos possuem suas bombas nucleares táticas na Itália, na Turquia, na Alemanha, na Bélgica e na Holanda. Então essas bases abrigam nada mais e nada menos que uma das armas táticas mais modernas e lançadas pelo ar nos Estados Unidos, que é a bomba B-6112, que está em fase de atualização e desenvolvimento para chegar na versão B-6113. Por quê? Diferente da B-6112, essa nova conformação de bomba tática, bomba nuclear tática,
na versão 13, ela deve entregar mais capacidade, principalmente contra instalações mais reforçadas, que servem de abrigos subterrâneos para comandos, para comandantes de alto valor e principalmente alvos com defesas ainda maiores, porque ela tem uma capacidade de engajamento muito grande. Por isso que ela é uma arma muito querida e por isso que muitos devem perguntar: nossa, mas em momento em que o mundo ele possui diversas defesas antiaéreas, possui ali sistemas hipersônicos, como que vai lançar uma bomba burra, ou seja, uma bomba de gravidade como a bomba B-61, 13 ou 12? Por conta exatamente da sua especificidade, que eu vou citar mais à frente, e por conta dessa capacidade de engajar alvos de alto valor e alvos realmente com muitos reforços, tá? Então, pela longa cooperação entre essas duas partes, duas potências, Reino Unido e Estados Unidos, eu acredito pessoalmente que os americanos devem entregar e operacionalizar muito antes a bomba B-61 13 para o Reino Unido. Mas, se eu estiver errado, é claro, as mais atuais B-61 12, que realmente está muito bem, obrigado, com sua grande capacidade de atingir alvos e engajar alvos, tá? Então, diferente de todas as bombas de gravidade ou as bombas burras dos Estados Unidos, particularmente realmente a versão B-61 12 e também a 13, que está em desenvolvimento pleno, possui os sistemas de orientação GPS e também essas bombas podem ser guiadas por laser. Então, bem como também possuem sensores, e esses sensores, quando está chegando próximo do alvo, os militares possuem duas opções: ou eles ativam antes de chegar no alvo, principalmente no solo, na superfície, ou quando ocorreu o impacto. Isso vai depender, é claro, dos objetivos, os objetivos claros do ataque. Por exemplo, seja alvos de superfície ou alvos que estejam ali escondidos lá no fundo da Terra. Aqueles, principalmente, bunkers de comando e controle, onde que é necessário uma bomba de alta capacidade para engajar e para destruir esses abrigos, tá? Então, qual que é a diferença de uma B-61 12 e B-61 13? É que a bomba ela pode ser controlada em sua potência. O interessante dessa bomba, diferente de todas as outras que os Estados Unidos já criaram, é que existe uma possibilidade dos militares controlarem essa bomba, o seu poder de ação. Por exemplo, existe um sistema chamado de Sistema de Monitoramento de Controle de Armas, onde esse operador, o militar, ele vai controlar a potência que essa bomba vai cair sobre o alvo. Ele pode engajar ela e colocar nos seus dados, no seu sistema, uma potência de 0,3 quilotons, de 5 quilotons, 10 ou até mesmo de 50 quilotons, que dá ali, em média, 3 vezes a potência da bomba que caiu em Hiroshima. E olha que interessante também, o B-61 12 ou B-61 13 pode ser ainda lançado pelos caças F-15, pelos caças F-16, F-35, os furtivos, e também o B-2 Spirit, que também é um furtivo e que também é um bombardeiro pesado que vai ser substituído pelo B-21 Raider, que é realmente uma aeronave incrível, de alta tecnologia. Realmente falam que já é uma aeronave alienígena. Realmente ela é bem assustadora. Só que nesses casos, olha que interessante, os britânicos não serão os coordenadores e os executores desses ataques, por exemplo. A base ela é exclusiva realmente dos Estados Unidos. Então, se eles tiverem alguma operação que é necessária o uso dessas bombas B-61, são os americanos que vão utilizar, por exemplo, ou o caça F-35, ou B-2 ou B-21 para fazer a sua missão de lançamento do B-61 e até os seus alvos. E os britânicos, o Reino Unido, vai oferecer condições com caças britânicos, seja o F-35, que eu acho que é o melhor desse cenário, porque se você vai fazer um ataque furtivo, você deve ter um apoio de aeronaves também furtivas para defender
em missões, né? Esse bombardeiro ele que vai fazer o ataque certeiro contra o alvo. Então você precisa proteger essa aeronave. Então um caça, vários caças, um esquadrão ali de F-35 britânico deve proteger o bombardeiro americano. Então essa é a necessidade e é um dos motivos ali que os Estados Unidos querem implantar mais 2 esquadrões de caças F-35 para os britânicos, o que vai dar em média de 50 aeronaves F-35. E a gente está quase aí diariamente analisando todo esse andamento dessa crise política e militar que está acontecendo na Europa, e a cada dia são fatores novos que ocorrem. E a escalada que esta crise está levando nesse momento, que é muito parecido com o que aconteceu lá na década de 60, onde realmente quase houve ali uma guerra de fato nuclear em 1962 entre Estados Unidos e União Soviética. Aí, para finalizar, aí vocês me perguntam, né? Naquela época, havia realmente um número enorme de bombas nucleares, armas nucleares, mais aí de 40 mil bombas nucleares, ogivas nucleares. Seria muito pior que hoje, naquela época, tinha muitas bombas. Então, se acontecesse, realmente naquela época seria muito pior do que hoje. Tínhamos, sim, muitas armas naquela época, mas poucas tecnologias de entrega e também de defesa aérea e principalmente de interceptores balísticos, tá? Então hoje, diferente daquela época, temos poucas armas. Sim, temos poucas armas, mas as armas que temos hoje têm muita maior efetividade, principalmente na entrega de ogivas, porque tem vários tipos de entregas de ogivas, MIRV, ogivas únicas, entre outras, com muito também interceptores balísticos. Isso não podemos negar, tá? E ainda temos fatores de motores hipersônicos, capacidades hipersônicas que estão em desenvolvimento ainda. Então isso traz um perigo muito maior de várias outras maneiras, principalmente aquelas várias tentativas de ataques nucleares em que sistemas de defesa vão defendendo, interceptando. Então, outras armas nucleares, outros mísseis, outras ogivas vão caindo. Então, é um show de ataques, é um emaranhado de ataques em que, então, a situação de hoje poderá ser muito pior caso houvesse uma guerra na década de 60, tá? Finalizando, então, eu jogo até uma pergunta para vocês. Quem for mais rápido no ataque ou quem for atacar primeiro, vencerá o conflito? O que vocês acham? Quem atacar mais rápido ou quem for o primeiro, vencerá o conflito? Essa resposta será dada no próximo vídeo aqui no canal. Então era esta análise que eu queria trazer aqui para vocês. O vídeo ficou um pouquinho mais longo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar e curtir o vídeo para que o canal ganhe ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo aqui no canal.